Olá, eu sou Vitor Búrigo, curador da terceira edição do Curta na Serra. A gente começa agora mais um debate do nosso terceiro panorama, O Tempo ao Redor. Conseguimos reunir aqui alguns dos realizadores e das realizadoras. São 10 filmes em cada mostra. Além disso, a gente tem a mostra especial Homenagem, da Kátia Mezel, e a mostra Ver Ouvindo. Curta na Serra esse ano acontece de 18 a 30 de janeiro, em formato híbrido, com algumas atividades presenciais e a exibição dos filmes no site. E teremos também uma exibição presencial no dia 21, mais restrita também, a população lá da Vila de Serra Negra. E, enfim, a gente vai conversando aqui sobre esses filmes da mostra O Tempo ao Redor. Vou apresentar já os realizadores para vocês. E antes vou fazer também a minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelos grisalhos, estou com uma camisa preta de listras rosa, e uma persiana cinza atrás e uma planta verde aqui no meu cenário. Agradecer a presença da Deise e da Poliana, as nossas intérpretes de Libra. Então a gente começa agora o bate-papo dessa mostra Panorama, nosso terceiro panorama, Panorama 3, O Tempo ao Redor. Vou começar então por ordem alfabética dos filmes que estão aqui na nossa lista. Então a gente dá boas-vindas agora ao realizador Natal Portela, que já está aqui na sala para falar do filme A Beleza de Rose. Natal, seja bem-vindo ao Curta na Serra. Tá chegando, tá chegando. O microfone está desligado ainda. Você está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Seja bem-vindo. Pronto. Muito obrigado, viu? Queria pedir desculpa aqui pelo improviso, viu, Vitor? É porque tá rolando todo mundo gripando aqui na cidade. Eu estou ainda meio ruim, assim, 10 dias gripado. Mas, enfim, muito feliz de estar participando desse projeto, viu? Um projeto muito bonito, curadoria linda, assim, ter o nosso filme junto, de tanto filme que a gente gosta, que eu curto demais, assim, muito bom, estamos muito felizes, viu? Muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar e poder falar sobre o filme. Uma Que honra. bom. Obrigado por ter aceito o convite, então. Natal, a gente começa nessa primeira apresentação aqui. Você falasse um pouquinho da sua trajetória no audiovisual, quando é que você começou, o que você já fez, e também contar para a gente rapidamente a motivação de ter feito A Beleza de Rose. E aí depois de todo mundo se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, a gente emenda aí no bate-papo com os filmes, tá bom? Maravilha. Então Então, fica à gente, vontade. eu sou de uma cidade chamada Tianguá, que fica a 6 horas de Fortaleza, né? Aqui no Ceará. É uma serra, uma região fria, úmida, tal. Sempre gostei de desenhar e na adolescência eu trabalhei 6 anos numa locadora de VHS, na época do Mega Drive, do Super Nintendo, né? Era uma locadora de videogame. E aí gostava muito de animação e de vídeo. E em 2008 eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico pelo Dragão do Mar, na cidade de Sobral. E aí voltei após esse curso de 6 meses e tentei replicar essa experiência numa escola. E aí a gente fez um curtazinho, uma comédia meio Mazzaropi. E aí continuei sozinho mesmo, pesquisando e fazendo, aprendendo, fazendo, né? E continuo nesse processo de aprender, né? Já fiz alguns curtas, quase todos estão na internet e é isso, estou desenvolvendo, acabei de terminar agora o roteiro de um primeiro longa de ficção e estou nas filmagens de um primeiro longa documentário. E assim, o cinema me salva, sabe? Assim, os livros também, mas o cinema, a imagem é uma coisa muito forte para mim, né? A imagem é a música, o som. E o Beleza, Vitor, ele surge. A maioria dos filmes que eu fiz, dos curtas que eu fiz até agora, geralmente eles surgem ou por uma imagem que me toca, ou por além de uma inquietação, não sei nem como é que eu te digo. Mas é isso, algo me tocou e eu sinto vontade de falar sobre aquilo. Eu tinha uma vizinha na minha infância que era uma família negra, menina linda, e eu cheguei a vê-la, isso ela com seus 13 anos, né, começando a ficar moça e tal, se maquiando muito assim na frente do espelho, né, se embranquecendo, literalmente, de pó. E eu não entendi aquilo, né, eu devia ter uns 10 anos mais ou menos, e aquilo ficou comigo. E aí depois de adulto eu soube de uma cantora de forró aqui na cidade que teve um surto psicótico depois de perder o cabelo, após uma sequência de procedimentos químicos ininterruptos. O cabelo dela caiu, ela era cantora de uma bandinha de forró, né, uma de seresta, que a gente chama aqui, e essa mulher surtou, né, e eu
Aí vem daí, né? Acho que dessa imagem de infância e das minhas inquietações com as nossas questões raciais mesmo. Assim, tentando resumir, né? Mas é um filme que se constrói a partir da chegada daquelas mulheres ali, da Kézia, que faz a Rose, da Rosa, que faz a mãe dela, porque foi muito delicado, né? Tá falando de um tema que não é o meu lugar, assim. Eu tinha muito medo, né? De ser cancelado, né? Em linhas gerais, assim. De não ser mulher, não ser negra e tá falando sobre esse tema. Tá Será que eu lhe certo. respondi? Respondeu. Depois a gente vai conversar mais ainda. Essa apresentação já Massa, é uma apresentação inicial já. Valeu. Daqui a pouco eu te chamo de massa. novo aqui para a gente Beleza. continuar o Obrigado, papo. querido. Vamos seguir aqui então com as apresentações agora, seguindo a ordem alfabética. Vamos falar do filme Noite de Seresta, e que é dirigido pelo Muniz Filho e pelo Sávio Fernandes. O Sávio está aqui com a gente para falar do Noite de Seresta, que tem essa personagem muito carismática, a Kátia, que eu tive a honra de conhecer no Cine Ceará. Ela estava lá, tirei foto com a Kátia. Sávio, seja bem-vindo ao Curta na Serra. Então, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória no audiovisual e a motivação de ter feito esse curta-metragem. Perfeito. Prazer, eu sou Sávio, sou de Fortaleza, sou formado em cinema lá pela Unifor, junto com o Muniz, que também é estudante lá de cinema. A gente se conheceu já na universidade, mas não se trombou muito assim nos caminhos de realização audiovisual. Foi logo depois que a gente estava num barzinho, nos fundos de uma casa, que ele me levou e disse, olha, tem essa mulher aqui que todo mundo fala que ela é incrível, vamos lá conhecer. Quando chegou, encontrou com aquela personalidade incrível que foi Kátia Blander, cantando seu karaokê no aniversário de um pastor com temática de futebol do time Ceará. E foi incrível, incrível, porque ela puxava todo mundo para cantar junto, bebia junto, subia em cima da mesa, é a maior exclamação. Aí, com isso, a gente na mesa com vários cineastas, e então a gente falou, vamos fazer um filme sobre ela? Vamos. Então, no dia seguinte, já estava produzindo filme, estruturando roteiro, vendo questões de produção, entrando em contato com o bar, e ela nem sabia disso. E quando a gente foi falar para ela, foi até uma surpresa, achava que era brincadeira, uma pegadinha, mas logo em seguida saiu o filme e ela se encantou, assim, foi incrível, incrível. Ela virou essa estrela que ela virou, né? Porque era no cinema, eu lembro dela lá no Cine Ceará, ela estava encantada com aquilo tudo quando ela foi premiada, quando o filme foi premiado, enfim, foi muito legal. Daqui a pouco a gente volta então para falar mais da Kátia aqui, sabe? Obrigado. Seguimos então agora com um playlist do Pedro Melo, que tá por aqui também. É de Bezerros, inclusive, né? Terra do Curta na Serra. Então você está representando a cidade sede do Curta na Serra. Eu sou a comissão local, pô. Eu tô muito feliz de poder trazer playlist aqui para minha terra e mais feliz ainda de poder estar exibindo, de certa forma, na Serra Negra, que é um dos grandes centros turísticos de Bezerros e uma das nossas, como é que eu posso dizer, de cultura mesmo, é um berço da nossa cultura bezerrense, assim. Feliz demais por estar fazendo parte da mostra, muito prazer, muito feliz por estar compartilhando tela com tantos filmes incríveis, assim, que alguns eu já tive a oportunidade de ver em outros festivais, mas nada como poder estar vendo em casa, né? Eu me chamo Pedro Melo, eu sou formado em cinema pela UFPE, eu precisei sair daqui do interior para estudar em Recife, e estou voltando agora para me tornar um realizador aqui no Agreste, e esse espaço de cultura que a gente está trazendo para o Agreste, eu acho que é uma conquista assim, fantástica. Eu acho que o Curta na Serra, assim como o Festival Nuvem, que era um festival de música, são passos importantíssimos para a gente conseguir agregar a cultura para o interior. A playlist saiu das inquietações da minha juventude, das gaias que eu levei, dos meus corações partidos, das histórias que eu compartilhei nos meus amigos em mesa de bar. A gente, assim, é muito característico da geração da nossa juventude, essas frustrações amorosas, assim, e eu queria externar isso de alguma forma. É o meu primeiro curta, é o meu TCC do curso, e era muito importante para mim pegar essa experiência e jogar para o lúdico, transformar em alguma coisa, pegar um coração partido e fazer arte.
E também era importante poder levar a cultura pernambucana, porque a playlist é composta de músicas que respiram Pernambuco. Funk, brega, assim, brega mesmo, assim, que você escuta na mesinha de bar, tomando uma cachaça, pensando nas suas dores. Era importante fazer esse retrato não só da juventude, mas da juventude de Pernambuco, porque eu acredito muito que arte é um lugar que a gente pode ir para sentir dor, mas também para se cuidar, para ressignificar a nossa trajetória e transformar em algo belo. Partido ele sempre rende criatividade, entendeu? Uma sofrência, enfim, Pedro. Depois a gente fala mais sobre o playlist também aqui no bate-papo, seja bem-vindo. Seguimos aqui então com as nossas apresentações dos realizadores. Agora tem o Rodrigo Sena, que vai falar um pouquinho aí do Urubá, esse documentário, e também da trajetória dele. O Rodrigo é um dos caras que eu sempre, se tem alguma mostra, o nome dele tá lá. Eu tô escrevendo, eu tô postando o nome dele junto com algum filme. E dessa vez ele tá aqui no Curta na Serra, o Urubá. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Fale um pouquinho da sua trajetória também e da motivação de ter realizado esse curta-metragem. Boa tarde, eu sou um homem mestiço de cabelo preto, estou numa sala de coloração branca, eu venho do jornalismo impresso, e com o fim do jornalismo impresso, eu estava já flertando muito com o audiovisual a partir do webjornalismo. Então eu vou para um festival muito querido de todos nós, que é o Curta Taquari. Chegando lá, eu sou acolhido pelos meus vizinhos paraibanos, porque eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, a turma ali do Torquato Joel me recebe e faz a minha cabeça, literalmente, no caminho do audiovisual, e eu me empolgo, sigo esse caminho de tentar falar com silêncio e aplicar a linguagem cinematográfica, e aí eu começo a desenvolver uma série de curtas e monto uma produtora, e no meio a isso eu tenho uma pesquisa voltada para as afro-religiões e para o desenvolvimento da pesquisa também para o grupo indígena, dos povos originários. Então, o Urubá nasce a partir de uma série que eu estava fazendo para o Cine Brasil TV, que está em cartaz hoje no Cine Brasil TV, que fala sobre Umbanda, Candomblé e Jurema Sagrada. E fazendo essa série, em Visita de uma Casa, uma pessoa chama a minha atenção, mas não cabia na série. Então eu fiquei caladinho e disse para mim mesmo que quando acabasse aquela série, eu ia voltar naquela casa para conhecer aquele personagem que estava chamando tanto a minha atenção. E esse personagem é o Seu Luiz de Iemanjá, que é o personagem do filme Urubá, e foi daí que nasceu o filme. Eu estou muito feliz de estar participando do Curta da Serra, e muito obrigado pelo convite. Obrigado, valeu, Rodrigo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também do Urubá aqui. Então, acho que por enquanto, não sei se daqui a pouco chega mais alguém aqui, se não chegar, a gente continua o nosso papo, e também se chegar, será muito bem-vindo aqui no nosso debate. E eu queria então voltar agora para o Natal, para a gente falar da Beleza de Rose, que é um filme também que vem circulando muito nos festivais, foi premiado também já, e eu achei, é um filme que eu acho muito, muito bonita a forma como você, apesar de que você fala desse medo que teve de tratar desse assunto, de falar, de colocar uma mulher negra, um lugar que não é o seu lugar de fala, digamos, né? Mas esse medo, mas acho muito bonita a maneira como você apresenta aos poucos essa personagem. É o cotidiano dela, é o dia a dia dela que a gente vai acompanhando até conhecê-la de verdade. E a gente entra naquelas angústias, a gente entra numa coisa da angústia dela mesmo, quando ela tá no lugar com as fotos e alguém pede para começar a meio que falar que ela precisa fazer assim com o cabelo, fazer daquele jeito. Então a gente também entra nessa história, mergulha junto com essa mulher nessa sociedade que, obviamente, tem ali pitadas muito grandes de machismo, do racismo, e tá tudo muito, muito claro ali, apesar de que as coisas talvez não são ditas, né? Não tem uma palavra e não necessariamente precisa ter uma palavra para a gente entender. A gente já percebe em toda a situação. Como é que foi para você construir essa narrativa dessa mulher, para passar por esses momentos, para mostrar
essa revelação dela aos poucos também, essa transição dela até chegar a um ápice ali, que tem uma cena que também é muito emblemática no filme, para ela, né? Quando acho que ela se dá conta de muita coisa. Então, essa construção que você faz, e até quando o filme acaba, é meio que recomeça, né? Que é uma rotina, é o dia a dia, e assim segue, e aí as pessoas vão aprendendo também a sobreviver, principalmente nesses tempos tão sombrios que a gente vem vivendo. Então, como é que foi para você, além desse pé atrás, desse medo que você teve inicial, mas depois de fazer o filme, né, ver que deu certo, mas como é que foi para construir isso com essa delicadeza dessa personagem, que é uma personagem muito delicada também, que fala muito pelo olhar, né? É legal as observações, Vitor. Como eu tinha mencionado antes, foi um processo muito orgânico. Assim, eu tinha um roteiro e eu vivia mexendo nesse roteiro, porque eu não achava bom. Mergulhei numa pesquisa, assim, foi um projeto financiado pelo edital da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, e aí a demora do trâmite burocrático, né, para executar o projeto, eu acho que acabou ajudando, me dando tempo para pesquisar, e aí eu conheci mais Conceição Evaristo. Teve uma outra autora que tem uma tese de graduação, acho que ela é paulista, que ela publicou esse trabalho no início dos anos 80, que chama Tornar-se Negra, e aí essa obra foi essencial, assim, para me tentar me vislumbrar que história que eu queria contar, porque a primeira versão do roteiro que eu tinha, eu olho hoje assim, eu vejo que é uma visão muito tosca e racista, inclusive. E aí essa pesquisa me possibilitou isso. Teve uma outra coisa que é interessante, um conceito da pedagogia da encruzilhada, que eu não estou lembrando o nome da artista, é uma pesquisadora em dança, que ela trabalha com esse conceito de encruzilhada. E aí isso me ajudou a pensar em quem seria essa personagem, né? Que assim, a minha inquietação era entender o porquê que as meninas se embranqueciam, né? Porque assim, a gente tem uma sociedade que ainda culpabiliza as meninas negras tipo, cria-se uma falsa ideia de autorracismo, de como se as meninas não aceitassem sua ancestralidade e por isso se embranquecessem. Claro que não é. As meninas se embranquecem porque tem um processo violento, seduzindo 24 horas, desde o momento que nasce, numa sociedade onde ela não se vê, e para sobreviver ela precisa se embranquecer, para conseguir um emprego, para ganhar melhor, enfim. E aí esse conceito de pedagogia da encruzilhada me ajudou porque a Rose é essa personagem que está ali se entendendo, é uma menina empoderada, mas ela, por um momento, será que ela faz? Será que ela alisa o cabelo? Ela observa aquele racismo que parece ser sutil, né? Que assim, eu sinto também que a gente conseguiu construir assim, com delicadeza, mas tem uma violência muito grande ali, né? Parece tudo muito sutil, mas não é nada sutil, é físico, né? Até ela imaginar e materializar essa sensação na barreira, né? Que acho que tenta traduzir as implicações e a estruturalidade do racismo, né? Que está em todos os espaços. Eu acho que é isso. E aí, quando a Késia chega, você tem ideia, Vitor, há menos de um mês de começar as filmagens, a gente ainda não tinha atriz para fazer a Rose. A gente abriu teste de elenco várias vezes, assim, nesses 2 anos, mais de 2 anos, na verdade, né, de ganhar o edital até sair o recurso, e a gente não tinha. Aí o diretor de arte, que é o Henrique Zoli, falou: Natal, a minha vizinha, eu tenho uma vizinha assim, assim, assim. E aí a gente teve uma conversa, né? Assim, eu não gosto dessa palavra teste, mas assim, a gente teve uma conversa que aí foi o filme que eu tinha lá, que eu imaginava que fosse fazer, se desconstruiu, assim, passou a se desconstruir. E aí 15 dias depois a gente estava filmando e se abrindo, né? Abrindo o processo para as coisas que estavam chegando para o acaso, né? O filme assumidamente tem uma pegada documental e eu acho que isso ajuda a construir, né, essa narrativa. Eu não sei se eu te respondi, Vitor, viu? É porque, assim, é tão subjetivo, né? Às vezes, assim, claro, tudo é concreto, mas tem coisas que eu não consigo dizer direito. Não, mas tá ótimo, mas é exatamente isso que a gente percebe também. E tem essa questão da invisibilidade dessa mulher na sociedade. Quando você fala dessa delicadeza, pode até ter sido mostrado com delicadeza pelo olhar do diretor, do realizador, mas a gente vê
existe algo muito forte e como aquilo afeta a vida dessa personagem, né? É visível Pronto, isso também. aí você fala isso, isso tem a ver com, assim, a gente tinha essa dúvida, como é? A gente filma revelando o rosto dessa mulher ou a gente tenta enquadrá-la até em determinado momento de um jeito que a gente não revele, assim, mas isso é um clichê, assume-se o clichê. A gente tinha pensado em filmar tudo, mostrando a personagem e com aquela outra decupagem. Não, vamos fazer assim. E aí, quando a gente chega no final, porque assim, a gente filmou o filme também pela ordem cronológica em que a história acontece, né? Quando a gente chegou no final para filmar o alisamento, aí como é? O que a gente revela esse alisamento? Eu digo, minha gente, a gente escondeu a personagem até 7 minutos, num curta, que eu acho que é muito tempo, né? Um curta de 20 minutos, você passar 7 minutos para poder revelar a personagem, acho que é meio arriscado, assim. E aí a gente vai mostrar esse processo violento. A gente decidiu também não mostrar o processo, né? A gente aí brinca com o som naquele momento, da violência do processo do embranquecimento. Será que eu respondi? Respondeu muito bem, muito bem. Muito obrigado, Natal. Eu que agradeço, querido. Daqui a pouco a gente volta. Vamos agora, então, Noite de Seresta, Sávio. Eu acho que é visível quando o Noite de Seresta passa em algum lugar e o carisma, né? A primeira coisa já que bate na gente é o carisma dessa protagonista, da Kátia. Ela é um fenômeno, ela é muito, muito, muito interessante também. E aí vocês aproveitam toda essa questão dela, dessa alegria que ela passa para as pessoas, esse desejo que ela tem de transmitir alegria para os outros, cantando, né, naquele lugar, naquele espaço, de receber as pessoas, mas vocês também se preocupam em contar um outro lado, uma outra parte dessa Kátia. Então, que tem uma tristeza, mas tem os seus problemas também. Né, a sua vida não é só aquele microfone, ainda que o microfone seja talvez um momento onde ela desopila de tudo e esquece. Mas ela tá junto com a família, ao mesmo tempo que ela tá cantando, mas é a família, ela tem uma namorada, ela tem um filho, e ela vai revelando durante o filme todas essas questões. Então, como é que, para vocês, assim, quando você conta que vocês têm a ideia, vocês acham ela incrível, vamos contar, mas vocês foram atrás também para saber a história dessa mulher, além dos microfones. Como é que foi esse processo com ela, quando vocês resolveram contar mesmo, falar, olha, Kátia, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Não é só essa parte do microfone, que são ótimos, né? São cenas maravilhosas, aquela do banheiro, que entra no banheiro cantando e sai. Eu adoro aquilo, é muito divertido. Ela tem uma alegria, né? Ela tem uma felicidade, um prazer de cantar para os outros. É notório isso. Mas tem esse outro lado, tem esses momentos, eu acho muito forte, quando ela conta da questão do filho, que ela sabe quando a janela está aberta, a porta, não lembro, mas ela já sabe como o filho vai estar, em que situação ele vai estar. Então vocês também revelaram esse outro lado dela. Como é que foi esse processo com ela para contar? Teve que convencer? Ela teve um pé um pouco atrás ou ela quis contar tudo mesmo? Ela topou de primeira? Como é que foi esse processo de ir além dos microfones da Kátia? Acho engraçado que o processo do roteiro do filme, ele diz muito também do processo da pesquisa do filme. Porque a gente chegou na Kátia e não sabia nada. Era aquela mulher que cantava no karaokê, era engraçada, ponto. Agora, quem é essa mulher? Essa curiosidade que a gente teve, a gente trouxe para o roteiro. Então, a gente apresenta a Kátia, mas também vai adentrando na vida dela da mesma forma que a gente foi descobrindo. Então, já que é uma co-direção filme, eu e o Muniz, o Muniz ele focou mais na pré, como pesquisa. Então, ele já sabia tudo, ele chegava para mim, sabe, olha, Kátia tem relação tal com o filho. Outro dia, sabe, tu não sabe sobre a Ceissa, vamos lá sobre a Ceissa. E eu só ouvindo. Então, quando eu cheguei com a Kátia nas filmagens, eu era bem estranho para ela. A gente não tinha conversado quase nada, mas eu já sabia tudo da vida dela. Então, aí eu sentei lá, olá, Kátia, vamos lá, e ficava puxando alguns assuntos. E ela não tinha nenhum receio em abrir nada. Ela é super incrível porque ela se solta, se abre total quando dava o rec na câmera, sabe? Ela não tava lá a câmera, tava entre amigos mesmo. E
naquele momento, eu acabei de conhecer sobre ela, mas ela foi super bacana com a gente, com toda a equipe. E no começo, quando ela disse por surpresa que iam fazer um filme sobre ela, que achou que era pegadinha, ela perguntou, tipo, minha vida, gente, o que tem a ver? Qual é a graça disso? Não, vamos fazer filme sobre outra coisa. Então, mas era isso, tinha toda essa essência que a gente estava vendo, mas eu não estava reconhecendo. E nosso papel foi justamente esse: tentar consolidar todas essas temáticas que a gente achava incrível e soltando a partir do filme. Soltava uma questão, um problema da vida dela, soltava outro da vida dela, depois junta tudo isso com relação da música. Então, foi meio que essa brincadeira que a gente usou para abordar esses temas. E no final, a gente ficou com um super pé atrás. Meu Deus, será que ela não se abriu até demais? Será que ela está se sentindo confortável com o filme? Será que o filho está se sentindo confortável com o filme? Mas a gente exibiu para eles, adoraram, achavam tudo que estava sendo exibido muito importante, não só para eles, mas para outras pessoas que também estavam assistindo. E é cativante mesmo, né? Acho que essa história de alegria com os dilemas da vida, né, também. Enfim, mas tem a questão da trilha sonora, impecável. Quero saber quem que escolheu esse repertório. Era da Kátia? Vocês pediram alguma música? Ela quis cantar? Ou vocês filmaram várias aí na edição mesmo, escolheram qual que ia para o filme? Não tem uma música no filme que a gente escolheu, na verdade. Foi Tudo Kátia. Tudo Kátia. Vamos lá, vamos essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ia puxando. Na verdade, a cena do Chroma Key, a gente levou ela pro estúdio, porque, gente, o filme precisa no final. Tipo, a gente nem tinha gravado ainda, ela saindo no carro, mas, tipo, tem que ter um final, vamos fechar no Chroma Key, não sei o quê. Ok, que músicas tem um ar de finalização, fechar e tal, encerrar o ciclo? Aí separar algumas músicas, chegou lá, ela foi cantando outras, não sei o quê. Gente, tem uma muito boa, vou cantar essa aqui. Tem outra boa, vou cantar essa aqui. E foi só soltando, e inclusive, que tá no filme, que é Lembranças, ela que soltou lá, e foi, tipo, pegou todo mundo surpresa, assim, sabe? Foi incrível. Dava para fazer mais um filme só da parte do Chroma, né? Nossa, hora assim, não. Valeu, Sábio. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, então, do Noite de Seresta aqui. Seguimos, então, para o Pedro, do Playlist. E desses dois que eu falei até agora, a gente vê, inclusive, se a gente juntar o Urubá, que a gente vai falar já também, são filmes que têm um personagem de destaque ali, né? Temos um protagonista, uma protagonista. No seu filme, Pedro, a gente tem também, obviamente, o centro da narrativa daquele menino ali, querendo fazer, montando a sua playlist, mas tem os amigos, tem essa questão do grupo, né? Um ajuda o outro, um tenta acordar o outro para a vida. Enfim, como é que foi também colocar esses três em cena? A escolha de um elenco eu acho que é fundamental. A gente está falando de uma ficção. Então, para você, quando você se apresenta, fala dessas inspirações da vida, enfim, de romances, de histórias que a gente vai tendo da vida, a gente vai guardando e cada um na sua área coloca onde tiver que colocar. Quem é do cinema faz filme, que é o seu caso. Então, como é que foi imaginar esses três personagens e aí até concretizar isso no filme, né? Então, ter esse elenco pronto ali para você colocar em cena, porque, querendo ou não, todo filme tem algo do autor, por mais que ele depois vire uma obra de ficção, ele vai para o mundo, ele é de todo mundo, mas saiu da sua cabeça, da sua ideia. Então, como é que foi encontrar esses três? Eram amigos, já que também o seu trabalho de conclusão de curso, era da faculdade, mas precisou ter aí um preparo para que tivesse também esse entrosamento em cena que tem e funciona muito bem esses amigos. Então, como é que foi construir esse grupo de amigos ali, dando suporte para aquele principal também? Essa é uma pergunta ótima, porque a questão da atuação foi a nossa maior preocupação. Porque a grande lição que eu aprendi quando eu fui quebrando minha cara nos amores da vida é que, no final das contas, quem está com você são os seus amigos. E era muito importante para mim demonstrar isso, fazer a história sobre os amigos, não sobre a decepção em si, sobre como, com a ajuda de seus amigos, você consegue superar qualquer pancada e seguir em frente. Aí, isso era o que a gente queria mostrar. Aí, quando a gente vem para o universo da produção do filme, aí que vem as complicações.
Ok, que todo mundo se conhecia ali, de certa forma, todo mundo estava na Federal, só que a gente fez uma pesquisa de elenco gigantesca, uma seleção de elenco extensiva, foram acho que um mês e meio para a gente chegar nas 3 pessoas, e aí aqui a gente começa a fazer teste com as 3 pessoas, ver se a química funciona, foi mais um tempinho, e a gente fez um pedaço importantíssimo, que foi preparação de elenco. Como a gente estava fazendo uma produção sem recurso, a gente teve todo um cuidado para encaixar os horários e tal, mas a gente teve a oportunidade de fazer uma preparação de elenco de 2 meses, com encontros semanais, assim. E quando eu olho para o resultado, eu vejo que foi o que fez totalmente diferença, porque a gente conseguiu criar um espaço em que essas pessoas que se conheciam há menos de 2 meses conseguissem mergulhar no universo uma da outra e ter toda uma conexão. Tipo, por mais que eu fale que é um filme sobre frustrações, e de fato antes de mais nada, uma história sobre conexão, sobre como você pode se apoiar nos seus amigos e sobre como isso é mais forte do que qualquer decepção amorosa. E era muito importante que a atuação acertasse. É um filme de atuação, é uma ficção que depende completamente dos seus atores e considerando o tanto que a gente foi bem recebido, eu acho que foi um esforço que deu muito certo. Então, obviamente, da trilha sonora, que é outro personagem muito importante desse filme. E toda vez que a música me acompanha muito além do cinema, claro, mas a música é algo que me motiva muito. Então eu sempre falo, se um dia eu fizer um filme, eu quero botar essa música. Se um dia, sabe, assim, a gente tem essas músicas da vida. Como faz para colocar num filme que fala de amor e de conexões e de amizade também, escolher essa playlist do playlist? Então, foi um trabalho também difícil de fazer, de escolher realmente o que vai para o filme, ou não vai, o que eu vou ter que cortar, se já estava no roteiro, se mudou alguma música no roteiro. Eu acredito que algumas você já tinha inspiração e até devem ter te ajudado a escrever o filme e dirigir também. Com certeza. Mas como é que é escolher a trilha sonora e realmente finalizar e falar, não, essa vai, essa não vai, vou fazer uma playlist, para o playlist? Então, montar a playlist foi o processo mais difícil de todos os processos, qualquer coisa foi a coisa mais difícil. A primeira grande decisão foi, como era uma coisa sem recurso, a gente sabia que nem ia ter condições de comprar os direitos dessas músicas. Aí André Antônio, que é um dos melhores professores que eu tive na faculdade, ele disse a seguinte frase: olha, você está fazendo curto universitário, se alguém for lhe processar, é bom para o seu curta, porque gera visibilidade. Então, a partir daí, a gente pensou, pô, a gente pode usar a música que a gente sentir que é certa para a história, porque não vai ter consequências, assim, reais. E aí, quando foi a gente montando e tal, aí vamos pensar o seguinte, tinha músicas que eu queria e tal, e elas estavam lá desde a escritura do roteiro, desde as primeiras conversas que eu tive com todo mundo, só que a gente pensou, qual é o nosso recorte? O que é que a gente quer dizer com essa escolha? A gente quer falar de quais tipos de amor? E aí que entrou a música pernambucana. A música pernambucana, ela é de uma potência. Assim, não é querendo puxar saco para o meu estado, mas ela é de uma potência, ela discute sobre amor de uma forma muito particular, porque ela foca muito no amor que deu errado. E a gente pensou, porra, é isso. A gente fez uma seleção sem brincadeira se eu não me engano, 85 músicas que a gente achava que conversavam com o universo, desde Reginaldo Rossi, desde Amaro Azevedo, assim, as músicas mais bregas, mais antigas de todos os tempos, até as músicas que estão saindo hoje, tipo The Beat, DJs, MCs, assim. E aí foi um processo, porque, tipo, é um curta-metragem, a gente sabia que não ia ter condições de usar todas essas músicas, e aí, pô, a gente foi testando e vendo, acho que 3 músicas a gente bateu o martelo desde o começo, mas, assim, as outras a gente foi fazendo a cena, aí testava, aí montava, aí via o que é que funcionava, e aí, no final, quando a gente tava com mais ali umas 15 músicas, a gente foi pensando como um DJ pensaria, pô, qual música conversa com a outra música. Essa curadoria, ela diz o quê? Quando a gente chegou nas 8 músicas que tocam no filme, assim, foi um processo de 3 meses. Eu acho que foi a coisa mais demorada, porque era o próprio nome do curto é playlist, então era o que a gente precisava acertar, mais do que qualquer outra coisa, era fazer uma playlist coesa.
Tanto que eu mandei pra galera a playlist do Spotify, quando a gente se conheceu e tal, porque tipo, precisava ser uma playlist que passasse não só a cultura pernambucana, mas que falasse sobre a dor e a frustração e a empolgação e a ansiedade e esse turbilhão de emoções que é você se apaixonar hoje. Que por mais que a gente esteja em uma época diferente, em condições diferentes, se apaixonar é se apaixonar, velho. Quebrar a cara é quebrar a cara. Aí você pode mudar o tempo, você pode mudar a cultura. E a minha professora que fez a avaliação do TCC, doutora Cristina, ela falou assim, se eu tivesse feito na minha época, eu teria colocado o Caetano Veloso. Mas eu entendo por que você colocou esse brega que você colocou hoje, porque é o que conversa com a sua realidade. Mas, pô, coração partido é coração partido. A gente poderia ficar horas nisso, mas o recorte que a gente fez foi o brega Recife, que eu acho que conversa muito bem. Mas é bom até você falar sobre isso, porque eu lembro que foi a parte mais gostosa do processo. Porque, tipo, o roteirista tinha uma música que era a música do coração partido dele, os atores traziam as músicas de coração partido dele. Eu acho que a arte é uma coisa que a gente tem para se conectar. Pô, essa é a música do meu relacionamento deu certo, essa é a música do meu coração partido, e a gente compara, a gente conversa, a gente dialoga, é muito gostoso, velho. Era uma das ideias que a gente tinha era transformar o coração partido em arte. E aí, quando a gente chegou nessa parte da conversa, pô, fluiu. Foi tudo. E é muito isso, acho que a questão da música, às vezes uma música pode muito bem te fazer sofrer, mas pode me trazer uma alegria, né? Então é uma interpretação de cada um. Quando toca no filme, você pode se identificar com aquele personagem que você está sofrendo, também quer mandar uma playlist para alguém, quer mandar uma música para alguém, ou você vai lembrar de uma coisa muito boa que você passou num relacionamento, enfim. Eu acho que a trilha sonora é algo que acompanha a gente, e acho que isso é muito legal dos filmes, que às vezes traz numa cena uma música, sei lá, muito triste, tu fala, mas eu não tô triste. Mas você entende que combina. Mas, né, então, porque a música, enfim, ela causa isso, e quando junta no cinema, então, aí fica melhor ainda. Eu acho que... Continua, pode falar. Não. A contextualização que o audiovisual ele consegue dar para outros tipos de arte, como a música, eu acho que é um casamento impecável, assim. Porque você tem a emoção que você está assistindo, mas aí, como você pode colocar a música, você toca mais sensações, você cria uma experiência, assim, completa. E eu acho que é a potência do cinema, saca? Você vê o que está acontecendo, você vê o contexto, mas aí você coloca um som, uma música. É muito potente enquanto uma linguagem de arte. Eu acho fascinante. Valeu, Pedro. Daqui a pouco falamos um pouquinho mais de playlist. Seguimos agora com Urubá, o Rodrigo, de volta aqui. E, Rodrigo, foi muito interessante ouvir você contando esse começo aí da sua essa sua transição do jornalismo para o cinema, e aí vem o documentário, que querendo ou não, né, se a gente pegar aí um grande nome do cinema brasileiro, o Eduardo Coutinho, fez muito no começo da carreira o jornalismo dele, né, inclusive a maioria dos seus filmes ele tratava dessa maneira, e muita gente o via como um documentarista, um jornalista, enfim. Então é muito interessante ver também e perceber esse seu olhar diante desse teu personagem no Urubá. E aí eu queria que você se aprofundasse mais para contar para a gente essa escolha de mostrar esse homem que te chamou a atenção antes lá num outro projeto, e você ali identifica que tem muita história para contar, que ele merece esse outro destaque, e mostrar dessa maneira que você mostra. Eu adoro a maneira como a gente acompanha ele. Não sei, tem uma leveza ali desse homem que passa para a gente, desses ensinamentos também que ele traz. Ele é um ensinamento também, o que ele mostra, e do jeito que você mostra e conduz também essa maneira de documentar, né, o seu Luiz. Então, como é que você pensou, quais foram as opções até chegar nessa questão de, realmente, eu vou mostrar desse jeito? Porque, sei lá, a gente pensar no documentário, o documentário tem várias maneiras de ser realizado. Podia ser um documentário super quadrado sobre ele, por exemplo, ele sentado, ou outras pessoas contando história e passando a imagem, enfim. Mas não, tem essa dinâmica
que mostra isso e nos coloca naquele lugar. Para quem não tem também um entendimento dentro daquela religião. Eu acho isso ainda mais fascinante, né? Porque eu até falei no outro debate, quando a gente aprender é sempre muito bom. Então, quando a gente está vendo um filme e a gente aprende ainda mais daquilo que a gente tem dúvida ou vontade de saber, e um filme te ensina, eu fico fascinado, assim, porque eu saio realmente falando, tirei alguma coisa, além do entretenimento, além da reflexão, do debate, eu ainda aprendi muita coisa. E o Urubá traz nos coloca naquele mundo desse homem também. Não só dele, de uma religião também, que é apresentada para o público. Então, como é que foi essa sua escolha de conduzir essa narrativa com esse homem ali como protagonista? A pesquisa do filme, ela se confunde um pouco com o próprio processo do filme, porque ele me chamou a atenção, mas eu não conhecia ele. E esse start de ir atrás dessa pessoa que me chamou a atenção, mesmo sem ter conhecimento quem ele era, trouxe uma potência de escutar o outro. Em vez de estar falando, eu vou escutar o que ele tem a me dizer. E aí reparo que tem um senhor ali que tem uma deficiência visual, que desde os 50 anos ele perdeu 100% da visão, mas ao contrário que se pensa, que gerar uma revolta, ou ser uma pessoa amarga, ou ser uma pessoa agressiva, ele é extremamente doce, sutil, sublime, suave. Então o filme não poderia ser diferente disso. Então, essas etapas que a gente vai consolidando no filme, né? A pesquisa que se confunde com a própria processo de gravação e quando chega no processo de montagem do filme, é um outro filme também completamente diferente. E, como eu falei antes, eu venho influenciado muito dos nossos vizinhos paraibanos, pela turma do Torquato Joel, que é um grande professor, é um grande sábio. Então, ele tenta muito atingir o nosso coração e a nossa cabecinha com silêncio, né? Falando, olha, menos é mais. Talvez se a gente contar e contar de novo, a gente perde o sentido. Não vamos contar a piada e não vamos explicar. Então, vem de um processo de influência paraibano, que é essa coisa de falar baixinho, contar sem precisar fazer um estrondo muito grande, e a partir dessa influência que do ritmo do tempo do personagem. Então, ao se deparar que ele mora numa casa de Jurema Sagrada, que é um outro, assim, são vários temas no filme. O nosso personagem, ele tem uma deficiência visual, ele não enxerga. Ele mora numa casa de Jurema Sagrada. E aí a gente está tratando de temas muito peculiares, e eu tenho que me colocar do outro. Por exemplo, a todo tempo o filme mostra que ele está tá dormindo. O filme começa e ele está dormindo. Mas como é que é o dormir de uma pessoa que não vê? Se ele está em black, ele acordou. Como é que é? Como é que é? Então, assim, eu nunca tinha me perguntado isso, nunca tinha me colocado no lugar do outro a respeito do processo de cada um, né, dessas pessoas que têm essas dificuldades. Então, e aí começa uma construção. Se ele não vê, então a gente vai ter que adentrar para o lado sonoro. O lado sonoro cresce, porque a gente começa a jogar com as ferramentas que nós temos. Então, ele mora dentro de uma casa de Jurema e ele é a pessoa que canta, né? O Itabelecer, a pessoa que puxa os cânticos, puxa os pontos da casa de Jurema. Então a gente começa a fazer uma pesquisa, e aí tem uma pessoa que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Carlos II, que é um super realizador, um professor de faculdade, é assim, uma pessoa muito generosa, e ele fica interessado no filme e pega o filme para montar. E todo filme que eu gravo, eu tenho a montagem do diretor, que é a minha. E quando eu passo o filme para o Carlos II, ele tem uma percepção totalmente diferente. Eu faço uma pesquisa dentro das afro-religiões, e já o Carlos II ele não tem relação com isso. Então ele desconstrói a minha versão do filme, trazendo a vivência dele e a bagagem cinematográfica dele também, que agrega muito ao filme e leva para um lugar dessa desconstrução também do documentário tradicional. Não tenho nada contra o boneco falante, eu acho até massa também, quem sabe fazer bem feito. Mas, enfim, a influência do cinema paraibano
tem essa desconstrução. Vamos fazer sem a cabeça falante? Vamos fazer sem o talking head? Né? Então vamos fazer sem off. Então aí começa, vamos fazer com linguagem cinematográfica, mas não é fácil você segurar a atenção do espectador e o filme ter uma potência se eu não tenho aquela pessoa falando. Então foi um desafio muito grande dentro dessa pesquisa de filmes que... Vamos pesquisar, então, os filmes que falam sobre esse assunto. Não tem muito filme no Brasil sobre isso, e aí a gente se sente um pouco perdido. E quando a gente se encontra, vem essa coisa da generosidade do Carlos II, que é o montador, vem também o ritmo do personagem, que meio que dá um caminho de narrativa para a gente seguir, vem essa influência do cinema paraibano, que é contar o que menos é mais, e essa coisa fantástica, na minha opinião, que é a cultura do nosso país, que é a cultura afro-religiosa, afro e indígena, que a gente sabe tão pouco, né? E a gente tem tanto preconceito, a gente costuma colocar tudo num lugar só e dizer, é uma macumba, e não é, são culturas muito particulares, assim, e com a beleza muito estonteante. Então, acho que a gente conseguiu fazer um filme que faz tocar o espectador com todos esses elementos, mas sem estar precisando ser iconográfico, como a série que eu estava fazendo, que aí tem essa questão de, olha, isso aqui é Umbanda, a Umbanda tem uma formação assim, aqui é Candomblé. Não, aí eu mostro, já no Urubá, eu tenho a oportunidade de mostrar um filme sem precisar estar amarrado por essa estrutura que o documentário muitas vezes se propõe, de documentário tradicional. Então a gente desconstrói esse formato mais tradicional, vai para uma narrativa contemplativa e que a gente consegue falar sem dizer muito. Interessante ouvir também essa sua parceria com o Carlos. Eu acho que também adoro o Carlos, adoro o trabalho dele também. E o Carlos, inclusive, recentemente passou no Festival de Cannes com Sideral, que é um filmaço também, mas já conheci ele de outros trabalhos, e é muito, muito interessante saber dessa troca. E acho que isso é muito válido no cinema, né? Como você falou, você tem o seu olhar, a sua visão, ainda que você seja o diretor do filme, mas quando vem um montador que tem uma outra visão, talvez, que não aprofundada naquele tema, é bom de ter esse outro olhar. E é fundamental, né? Porque depois do filme, quando ele entra no primeiro festival, na primeira exibição, fora da sua ilha de edição, ele é do mundo, ele já não é mais do realizador, né? Então, são outros olhares que surgem. E é legal, no seu caso, e acredito que em vários outros também, ele já começa nesse outro olhar já na própria ilha de edição, né? Acabou de filmar, né? Cada cena que é filmada, o filme vai se tornando de alguém ou de alguma coisa. Audiovisual, arte coletiva, e faço questão de falar nesse nome dessas pessoas generosas, que muitas vezes acolhem quando eu venho do jornalismo, tipo o Alexandre Taquari, que me deu a oportunidade de receber esse impacto do cinema. Aí chega o Torquato Joel, que é um grande realizador, um grande diretor também, e disse, olha, não olha para fora, olha para dentro. Você vem do jornalismo, então você consegue fazer filme. Só você olhar para o que está em seu redor. Aí chega o Carlos II também, um super diretor, um super professor, que muito simples, muito humilde, recebe, participa, troca. E audiovisual é diferente de jornalismo. Jornalismo eu vou lá, faço a matéria, assinei e acabou, só eu. E o audiovisual não, é uma arte coletiva. Então, faço a questão de falar no nome dessas pessoas que são incríveis. Muito bem, muito bom. Valeu, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta. Laila Sá está na sala, é isso? Chegou agora a nossa convidada especial também. Laila, seja bem-vinda. Aqui é o Curta na Serra. A gente falar um pouquinho agora do Tia Iraci Futebol Clube. Mais um filme com uma personagem, duas, né? Porque você também é personagem desse filme. Claro que a sua mãe é a grande estrela desse documentário que você mostra com tanto afeto e tanto amor. Quando eu vi a primeira vez o Tia Iraci, foi na edição online do Recifest, e já tinha eu já tinha gostado muito. E aí ele foi o grande vencedor daquela edição do Recifest. Fiquei muito feliz, porque é um filme de afeto, é um filme de amor, de declarações de amor ali. Você para a sua mãe e a sua mãe para você. Aquela parte final, quando você manda um WhatsApp para ela, mãe, fala como é ser minha mãe. Aquele discurso dela é de deixar qualquer coração cheio de amor ali, de esperança.
na verdade, né? E aí você faz um filme durante a pandemia de uma mulher que você conhece muito bem, que é a sua mãe, apaixonada por futebol. Então são várias barreiras ali que são quebradas e atravessadas nesse filme. A gente começa com futebol. O mundo hoje, não digo nem talvez conhecido, mas é um mundo que vem sempre ligado ao masculino. Ainda que a gente tenha jogadoras mulheres muito melhores, muito mais competentes do que da seleção masculina, mas ainda o futebol masculino é o destaque, é a Copa do Mundo que é exibida na televisão, o álbum de figurinha, aquilo tudo. Então a gente tem a Iraci Futebol Clube ali como destaque. Tem essa relação linda de vocês duas também. Então, que você contasse aí pra gente como é que foi. Acho que motivação todo mundo sabe, o amor de ter essa mulher como mãe também, né? Assim como ela tem um orgulho de você, a gente vê que você tem um orgulho dela também. Essas brincadeiras entre vocês, quando ela tá cozinhando, você invade o banho dela, tá pintando o cabelo, vocês estão brincando com o passado, lembrando do passado. Então, como é que foi fazer durante a pandemia um filme familiar de afeto, e aí você consegue jogar para o mundo também e mostrar todo esse amor entre vocês duas. Então conta pra gente um pouquinho aí do Iraci Futebol Clube e seja bem-vinda também ao Curta na Serra. Eu é que agradeço a oportunidade de participar desse festival maravilhoso, ter recebido esse convite. E falar desse filme para mim é falar de uma história de amor. Na verdade, eu falo sempre que o Iraci é um filme que fala de uma lição de amor, é uma carta de amor escrita de mim para ela e de ela para mim, da minha mãe para mim e de mim para minha mãe, e que no filme fica bem claro que nós somos bem mais amigas, bem mais irmãs do que mãe e filha, o que é o mais interessante do filme. O que deixa o filme mais interessante é exatamente essa relação mais fraternal do que maternal, e acaba sendo muito interessante de se ver. Eu resolvi mostrar no Iraci essa ótica do futebol, que é uma coisa predominantemente masculina, para falar exatamente dessas duas mulheres que vivem sozinhas, que moram juntas praticamente, uma do lado da outra, mas as casas coladas, que se eu saio do meu portão, eu entro no portão dela, e mostrar que não tem nada a ver, que essa mulher que é tão louca por futebol, que é tão doente pelo Flamengo, é tão feminina, e é tão maternal, e é tão mãe, é tão cuidadora. E no meio da pandemia eu resolvi falar exatamente sobre isso, porque eu tinha que escrever esse projeto. É um projeto que foi final de um curso de roteiro e direção, e eu precisava fazer um curta, não importava o gênero que fosse, mas eu precisava fazer um curta e eu não tinha como fazer, eu não tinha uma outra ideia a não ser falar dela, porque só éramos nós duas dentro de casa, e com o meu próprio celular eu comecei a gravar o nosso dia a dia. Tem muita coisa do Iraci, que é coisas que já tinham arquivadas no meu celular, porque durante a pandemia eu também me tornei uma digital influencer muito rapidamente, assim, fui para a internet, fui para as redes sociais e comecei na minha loucura, na minha solidão, na pandemia, uma artista sem poder fazer teatro, sem poder fazer nada, entrei nesse curso de direção e de roteiro, e aí comecei a filmar tudo, filmar com ela, e as pessoas começavam a pedir mais, e começaram a entrar mais seguidores, e as pessoas foram se apaixonando pela Iraci. Quando veio o final desse curso, eu falei, é dessa mulher que eu tenho que falar. E aí, inocentemente, o filme começou a falar não só da Iraci, mas da nossa relação, o quanto irmãs e o quanto amigas. Então, o Iraci Futebol Clube ficou um filme em que eu escolhi falar do futebol, que é uma coisa predominantemente masculina, mas que invadia também o amor dessa mulher tão grandiosa, e passou a ser um filme que fala de afeto, que fala de carinho entre mãe e filha, que fala de duas mulheres batalhadoras, guerreiras, que lutam diariamente para estarem vivas e para estarem plenas. E embora que a vida não tenha sido fácil, nem com uma nem com a outra durante toda a vida, elas têm motivo para sorrir, elas têm motivo para comemorar, para ficarem alegres, para se divertir juntas. Então é sobre isso, é um filme que fala sobre amor de fato. Em nenhum momento eu quis colocar no filme a questão de gênero e sexualidade. E aí no final, quando eu pergunto para minha mãe assim, fale para mim o que é me ter como filha,
é que ela revela toda a história da sexualidade. Então, esse é um ponto que pega muitas pessoas que assistem o Tia-Iraci Futebol Clube. Que as pessoas riem durante o filme, se apaixonam pela Tia-Iraci, e no final a Tia-Iraci dá uma rasteira nelas e elas conseguem chorar no final do filme. Então é impressionante. Todas as vezes que esse filme é exibido em algum lugar, que esse filme passa em algum festival, que a gente exibe, as pessoas ficam apaixonadas por ela. Toda vida, no final, hoje, é porque eu cheguei correndo de um trabalho aqui, não tive como ela estar aqui comigo, mas toda vida o povo pede para que eu traga ela junto das entrevistas, dos debates, porque todo mundo quer conhecer e falar com a Tia Iraci. É sobre isso, é sobre esse amor mesmo de mãe e filha. E ela é ótima também, ela é muito espontânea, ela é muito carismática também. A gente estava falando aqui antes de outras personagens também dos outros filmes, desse carisma que essas personagens passam, essas mulheres passam aqui. E a Tia Iraci é uma delas. E como você fala, esse final ele acaba com a gente, que a gente se diverte o filme inteiro, vocês brincam, você chama ela de sexagenária, que é ótimo, vocês caem na risada, enfim. E aí vem esse final que ela arrebata. E é tudo muito natural, porque ela fica, inclusive, na história do banho que você falou, na invasão do banho, também foi uma coisa muito natural, que foi na hora de pintar o cabelo dela. E aí, de repente, eu abro o banheiro e ela tá lá tomando banho. E aí a reação foi muito natural, porque ela disse, tu não é louca de jogar isso na internet. E eu joguei foi no filme, né? Exatamente, né? É uma loucura. E eu acho que essa naturalidade do documentário, essa brincadeira, esse brincar de fazer filme, esse brincar de trabalhar e trabalhar brincando, é o que faz esse filme ser encantador, assim, que as pessoas vêm tanto até mim depois de algumas exibições e dizem, é maravilhoso, eu quero conhecer ela, e aí já adicionam ela nas redes sociais, enfim, ela faz um sucesso, assim. E, Laila, uma das coisas que além do filme todo, desse carisma, e o filme ser tão cativante também, mas logo no início tem ali nos créditos que o filme foi realizado num curso livre, que você já falou aqui, de formação áudio-transvisual, que é a turma pioneira. É isso, ainda vocês tinham... Você podia falar um pouquinho do que foi esse curso? Claro. Foi a primeira turma, vocês tinham que fazer um filme, foi um curso de formação durante a pandemia, foi antes? Como é que funcionou esse curso? Existe uma pessoa fundamental nesse curso que chama André da Costa Pinto, que é um produtor e diretor e roteirista, enfim, que mora no Rio de Janeiro, mas é aqui do Nordeste, e que veio dar um workshop na minha cidade para pessoas que trabalham com audiovisual, tanto para atrizes quanto para roteiristas, em um festival aqui que é o For Rainbow, que também é um festival muito conhecido. Chegando em Fortaleza, ele se surpreendeu porque a inscrição do workshop era para 30 pessoas trans. E quando ele chegou no workshop, só tinha eu para assistir o workshop. Então, o André se sentiu muito tocado e falou assim, mas eu vou dar para você o workshop, a gente vai ficar aqui às 4 horas do workshop conversando, trocando ideia e eu lhe passando tudo, mas eu quero muito que você faça um curso comigo lá no Rio, porque ele tem um curso também presencial. E aí chegou a pandemia. Como chegou a pandemia, eu não tive como ir para o Rio ganhar essa bolsa que ele me presenteou. Então ele falou, Laila, eu não vou lhe desamparar, pelo contrário, vamos fazer com que essas pessoas trans acreditem que as portas têm que ser abertas e se elas não forem abertas, a gente vai chutar para que as pessoas abram para a gente. Vamos ser a curadora de um curso de audiovisual comigo, mas somente para pessoas trans. E aí eu comprei a ideia, e eu fui a madrinha da primeira turma, na verdade. E eu e o André, a gente ficou caçando no Brasil inteiro pessoas trans que tivessem interesse em fazer um curso de audiovisual, tanto para roteirista, quanto para diretora, produtora, enfim. Foi um curso de 3 meses. Se inscreveram 30 pessoas trans também nesse curso. Dessas 30, apenas 3, graças a Deus e as deusas, desistiram. E do resultado desse curso tiveram 27 filmes feitos, produzidos, dirigidos, roteirizados na pandemia, diga-se de passagem, por pessoas trans, que teve a sua estreia no Mídia Ninja, no festival do Mídia Ninja. E daí, então, a gente participou de vários outros festivais também, todas as pessoas que fizeram parte do áudio transvisual. Foi um curso enriquecedor e que a gente quer de novo repetir, mas o André quer muito que seja presencial e a gente está vendo a possibilidade de 2022 ter a segunda turma. Que legal, que legal. Belíssima iniciativa, parabéns, viu? Fiquei muito feliz que você chegou, conseguiu chegar aqui a tempo.
obrigado pela sua participação aqui Eu que também. agradeço. Parabéns pelo filme. Obrigado por aceitar o convite de estar no Curta na Serra. Quem sabe a gente se encontra todo mundo numa quarta edição, né? Todo mundo junto, inclusive a Tiraci, levar a Kátia, levar o Luiz, levar toda a galera, todo mundo. Vai ser muito lindo. Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, todos os realizadores que marcaram presença no nosso debate, da nossa mostra O Tempo ao Redor, o Pedro, o Sávio, a Laila, o Natal e o Rodrigo. Obrigado, parabéns pelos filmes. Não desistam de fazer cinema, continuem fazendo seus filmes, contando suas histórias. A gente quer ver os filmes cada vez mais histórias sendo contadas. Obrigado pela participação de todos. Curta na Serra continua com a sua programação online, em formato híbrido, na verdade, com algumas atividades presenciais e algumas atividades virtuais. Tudo no site, também acompanhe nas redes sociais e siga lá, Curta na Serra. Obrigado, viu, pela participação de todos. E é isso. A gente continua com a programação do Curta na Serra. Valeu!